Há muito tempo, a humanidade tem se maravilhado com a presença e o poder do Espírito Santo, uma entidade divina que transcende nossa compreensão. Nesta história, exploramos o fascinante mistério por trás do Espírito Santo e sua influência transformadora. No início, quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, dando início a toda a criação. Essa presença divina foi fundamental desde o princípio, moldando e sustentando o mundo que conhecemos. Ao longo da história bíblica, vemos o Espírito Santo agindo como o poder de Deus em ação. Ele inspirou profetas a proclamarem a palavra de Deus com coragem e autoridade. O Espírito capacitou juízes, reis e líderes a cumprir a vontade divina, guiando Israel em sua jornada espiritual e política. No Novo Testamento, o mistério do Espírito Santo se torna ainda mais evidente. Jesus, o Filho de Deus, prometeu enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, para estar com seus seguidores após sua partida. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos como línguas de fogo, capacitando-os a falar em línguas e a proclamar o Evangelho com ousadia e poder. Desde então, o Espírito Santo tem sido o guia e o consolador da Igreja. Ele habita nos corações dos crentes, capacitando-os a viver vidas santas e a testemunhar de Cristo ao mundo. O Espírito Santo nos concede dons espirituais para a edificação da Igreja e para cumprimento da grande comissão. Mas o mistério do Espírito Santo vai além de seus dons e manifestações. Ele é uma pessoa da Trindade divina, coexistindo eternamente com o Pai e o Filho. Sua presença é uma constante em nossa jornada espiritual, nos lembrando da promessa de Jesus de que nunca estaríamos sozinhos. A chave para desvendar o mistério do Espírito Santo está em nos rendermos à sua vontade e permitirmos que Ele nos transforme. Ele anseia por nos encher com seu amor, alegria, paz e poder para que possamos viver vidas que glorificam a Deus. Que esta história inspire você a buscar uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo e a viver uma vida cheia do poder divino. Que o mistério do Espírito Santo seja revelado em seu coração e que você experimente a plenitude da presença de Deus em sua vida. O Espírito Santo é uma parte essencial da Santíssima Trindade, juntamente com Deus Pai e Deus Filho. Sua natureza divina é revelada ao longo das Escrituras, confirmando sua identidade como Deus. No início, no relato da criação, vemos o Espírito de Deus pairando sobre as águas, participando ativamente do ato criativo juntamente com o Pai e o Filho. Essa presença do Espírito Santo desde o princípio ilustra sua coexistência eterna com Deus. Na vida terrena de Jesus Cristo, o Espírito Santo desempenhou um papel crucial. Ele concebeu milagrosamente o Filho de Deus no ventre de Maria, cumprindo a promessa do nascimento virginal. Em diversos momentos, como no batismo de Jesus no Rio Jordão, o Espírito Santo manifestou-se sob a forma de uma pomba, confirmando a identidade e a missão do Filho de Deus. Jesus ensinou claramente sobre a natureza divina do Espírito Santo. Ele disse aos seus discípulos que o Espírito da Verdade procede do Pai e testemunha a respeito dele. Essa relação intrínseca entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo revela a união e a divindade da Trindade. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, proclamaram corajosamente a mensagem do Evangelho, mostrando a atuação poderosa e divina do Espírito Santo na vida da igreja primitiva. Eles testemunharam milagres, curas e conversões, todos realizados pelo poder do Espírito Santo. Além disso, as Escrituras afirmam claramente a divindade do Espírito Santo. Ele é chamado de Deus e Senhor em passagens como Atos 5, 3, 4. Onde Pedro confronta Ananias por mentir ao Espírito Santo, afirmando que ele não mentiu aos homens, mas a Deus.
A natureza divina do Espírito Santo é também evidenciada por sua obra contínua na vida dos crentes. Ele habita em cada coração regenerado, guiando, consolando e capacitando os filhos de Deus. O Espírito Santo concede dons espirituais à igreja para edificação mútua e para a glória de Deus. Portanto, ao contemplarmos a natureza divina do Espírito Santo, somos levados a adorar e a reconhecer sua importância essencial na revelação do Deus triuno. Ele é Deus conosco, presente em cada momento da nossa jornada espiritual, revelando-nos a verdade, conduzindo-nos à santidade e capacitando-nos a viver vidas que honram e glorificam o nome de Deus. O Espírito Santo desempenha um papel central e transformador ao longo de toda a narrativa bíblica, desde a criação até a consumação dos tempos. Sua presença e atividade são fundamentais para a compreensão da revelação divina e da obra redentora de Deus. No princípio, vemos o Espírito de Deus pairando sobre as águas, participando ativamente do ato criativo junto com o Pai e o Filho. Ele é o agente da criação, trazendo ordem e vida ao universo conforme a vontade de Deus. Durante o Antigo Testamento, o Espírito Santo capacita líderes como Moisés, Josué, Gideão, Samuel, Davi e muitos outros para cumprir seus propósitos divinos. Ele inspira profetas a proclamar a palavra de Deus, revelando juízos e promessas ao povo de Israel. No contexto do Novo Testamento, o Espírito Santo desempenha um papel crucial na encarnação de Jesus Cristo. Ele é responsável pela concepção milagrosa de Jesus no ventre de Maria, assegurando que o Filho de Deus seja verdadeiramente humano e divino. Durante o ministério terreno de Jesus, o Espírito Santo ungiu e capacitou Jesus para realizar milagres, pregar o Evangelho e confrontar o mal. Ele foi batizado por João Batista e o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, simbolizando sua autoridade e missão. Após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos no dia de Pentecostes, capacitando-os a proclamar o Evangelho com poder e autoridade. Desde então, o Espírito Santo tem sido o guia, consolador e capacitador da Igreja. O Espírito Santo concede dons espirituais à Igreja para edificação mútua e para o cumprimento da grande comissão. Ele habita em cada crente, selando-os como propriedade de Deus e capacitando-os a viver vidas santas e frutíferas. Além disso, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, trazendo arrependimento e transformação aos corações. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos ensina todas as coisas que precisamos saber. No final dos tempos, o Espírito Santo continuará sua obra de santificação e preparação da Igreja para a vinda gloriosa de Cristo. Ele é o penhor da nossa herança, garantindo nossa redenção e a consumação de todas as coisas conforme o plano divino. Em suma, o Espírito Santo é uma presença vital e ativa ao longo da história bíblica, revelando-nos Deus, capacitando-nos para o serviço e transformando-nos à imagem de Cristo. Sua obra continua até hoje, trazendo vida, liberdade e poder àqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo é uma pessoa divina que realiza uma obra profundamente transformadora na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Sua atuação é essencial para a salvação e para a vida cristã, trazendo renovação, santificação e poder espiritual. Desde o início da criação, o Espírito de Deus estava presente, pairando sobre as águas e dando vida a tudo o que existe. No entanto, sua obra mais evidente e específica é revelada no plano da redenção. No Antigo Testamento, o Espírito Santo capacitava líderes como Moisés, Josué, Gideão, Davi e profetas como Isaías, Ezequiel e outros para cumprir os propósitos de Deus. Ele inspirava a proclamação da palavra,
trazendo revelação e orientação ao povo de Israel. Com a vinda de Jesus Cristo, o Espírito Santo desempenhou um papel fundamental na encarnação do Filho de Deus. Ele concebeu miraculosamente Jesus no ventre de Maria, garantindo sua natureza divina e humana. Durante o ministério terreno de Jesus, o Espírito Santo ungiu e capacitou Jesus para realizar milagres, pregar o Evangelho e confrontar o mal. Após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos no dia de Pentecostes, inaugurando uma nova era na história da Igreja. A partir desse momento, o Espírito Santo passou a habitar em cada crente, selando-os como filhos de Deus e capacitando-os para viverem vidas santas e frutíferas. Ele concede dons espirituais à Igreja para a edificação mútua e para o cumprimento da grande comissão. A obra transformadora do Espírito Santo é evidente em várias áreas da vida cristã. Convicção do pecado. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, levando as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo. Regeneração. O Espírito Santo opera o novo nascimento espiritual, transformando os corações e renovando as mentes dos crentes. Santificação. O Espírito Santo capacita os crentes a viverem vidas santas, produzindo o fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Capacitação para o serviço. O Espírito Santo concede dons espirituais aos crentes, capacitando-os para o serviço na Igreja e na obra de Deus. Orientação e consolo. O Espírito Santo guia e consola os crentes, ajudando-os a discernir a vontade de Deus em suas vidas e fortalecendo-os em tempos de dificuldade. Testemunho. O Espírito Santo capacita os crentes a serem testemunhas eficazes de Jesus Cristo, compartilhando o Evangelho com poder e autoridade. Em resumo, a obra transformadora do Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Ele nos capacita a vivermos de acordo com a vontade de Deus, nos transformando à imagem de Cristo e capacitando-nos para sermos testemunhas eficazes do reino de Deus neste mundo. Que possamos sempre depender do Espírito Santo em nossa jornada espiritual, buscando sua orientação e poder para glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Durante o ministério terreno de Jesus, o Espírito Santo ungiu e capacitou Jesus para realizar milagres, pregar o Evangelho e confrontar o mal. Após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos no dia de Pentecostes, inaugurando uma nova era na história da Igreja. A partir desse momento, o Espírito Santo passou a habitar em cada crente, selando-os como filhos de Deus e capacitando-os para viverem vidas santas e frutíferas. Ele concede dons espirituais à Igreja para a edificação mútua e para o cumprimento da grande comissão. A obra transformadora do Espírito Santo é evidente em várias áreas da vida cristã. Convicção do pecado. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, levando as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo. Regeneração. O Espírito Santo opera o novo nascimento espiritual, transformando os corações e renovando as mentes dos crentes. Santificação. O Espírito Santo capacita os crentes a viverem vidas santas, produzindo o fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Capacitação para o serviço. O Espírito Santo concede dons espirituais aos crentes, capacitando-os para o serviço na Igreja e na obra de Deus. Orientação e consolo. O Espírito Santo guia e consola os crentes, ajudando-os a discernir a vontade de Deus em suas vidas e fortalecendo-os em tempos de dificuldade. Testemunho. O Espírito Santo capacita os crentes a serem testemunhas eficazes de Jesus Cristo, compartilhando o Evangelho com poder e autoridade. Em resumo, a obra transformadora do Espírito Santo é essencial para a vida cristã.
Ele nos capacita a vivermos de acordo com a vontade de Deus, nos transformando à imagem de Cristo e capacitando-nos para sermos testemunhas eficazes do reino de Deus neste mundo. Que possamos sempre depender do Espírito Santo em nossa jornada espiritual, buscando sua orientação e poder para glorificar a Deus em tudo o que fazemos. A comunhão com o Espírito Santo é fundamental para a vida do cristão, pois é através dessa relação íntima que experimentamos a presença de Deus de maneira pessoal e transformadora. Essa comunhão vai além de simplesmente reconhecer a existência do Espírito Santo. Envolve uma interação constante e profunda com Ele em todos os aspectos da vida. Presença constante. O Espírito Santo habita em cada crente, sendo uma presença constante em nossa jornada espiritual. Ele está sempre conosco, pronto para nos guiar, consolar, fortalecer e capacitar. Orientação e discernimento. Através da comunhão com o Espírito Santo, somos capacitados a discernir a vontade de Deus em meio às diversas escolhas e desafios da vida. Ele nos guia em verdades e nos ajuda a tomar decisões sábias e alinhadas com os propósitos divinos. Intimidade e relacionamento. A comunhão com o Espírito Santo nos conduz a uma profunda intimidade com Deus. Ele nos revela os mistérios de Deus e nos permite conhecer o coração do Pai, fortalecendo nosso relacionamento com Ele. Transformação interior. Ao nos relacionarmos diariamente com o Espírito Santo, somos transformados à imagem de Cristo. Ele nos capacita a vencer o pecado, a desenvolver o fruto do Espírito e a crescer em santidade e maturidade espiritual. Empoderamento para o ministério. O Espírito Santo capacita os crentes com dons espirituais para o serviço na obra de Deus. Ele nos equipa com habilidades e talentos específicos para edificar a igreja e proclamar o Evangelho ao mundo. Consolo e fortalecimento. Em tempos de dificuldade, dor e aflição, a comunhão com o Espírito Santo traz consolo e fortalecimento. Ele é nosso consolador, que nos sustenta e fortalece em todas as circunstâncias. Intercessão efetiva. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, conhecendo as nossas necessidades mais profundas e intercedendo conforme a vontade de Deus. Sua intercessão eficaz traz conforto, esperança e resposta às nossas orações. Revitalização espiritual. A comunhão com o Espírito Santo revitaliza nossa fé, restaura nossa paixão pelo Senhor e renova nossas forças para continuar perseverando na caminhada cristã. Testemunho eficaz. Quando estamos em comunhão com o Espírito Santo, nosso testemunho se torna poderoso e eficaz. Ele nos capacita a proclamar o Evangelho com autoridade e convicção, levando outros a conhecerem a Cristo. Em resumo, a comunhão com o Espírito Santo é essencial para uma vida cristã frutífera, vibrante e cheia do poder de Deus. É através dessa comunhão que experimentamos a plenitude da vida em Cristo e somos capacitados a cumprir o propósito divino para as nossas vidas. A plenitude do Espírito Santo é uma experiência transformadora que todo cristão é chamado a buscar e desfrutar. É viver em constante comunhão e submissão ao Espírito Santo, permitindo que Ele governe e dirija cada aspecto da vida. Recebendo o batismo no Espírito Santo. O primeiro passo para viver na plenitude do Espírito Santo é receber o batismo no Espírito Santo, uma experiência sobrenatural que capacita os crentes com poder para testemunhar e servir a Deus. Cultivando a sensibilidade espiritual. Viver na plenitude do Espírito Santo requer sensibilidade espiritual, estar atento à sua voz e direção em todas as situações. Isso envolve um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo, cultivado através da oração, meditação na palavra e comunhão com outros crentes.
crescendo no fruto do Espírito. A plenitude do Espírito Santo se manifesta no crescimento e desenvolvimento do fruto do Espírito em nossas vidas. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio tornam-se características evidentes daqueles que vivem em comunhão com o Espírito Santo. Operando nos dons espirituais. Viver na plenitude do Espírito Santo também significa operar nos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo para a edificação da Igreja e proclamação do Evangelho. Cada crente é capacitado com dons específicos para servir ao corpo de Cristo e impactar o mundo ao seu redor. Submetendo-se à vontade de Deus. A plenitude do Espírito Santo é caracterizada pela submissão total à vontade de Deus em todas as áreas da vida. Isso significa renunciar ao egoísmo, ao pecado e aos desejos da carne, e permitir que o Espírito Santo governe e guie cada decisão e ação. Testemunhando com poder. Os que vivem na plenitude do Espírito Santo testemunham com poder e autoridade, proclamando o Evangelho com ousadia e vendo vidas transformadas pelo poder de Deus. Eles são instrumentos nas mãos de Deus para a expansão do seu reino na terra. Perseverando na santidade. Viver na plenitude do Espírito Santo também requer uma vida de santidade e consagração a Deus. É buscar continuamente a pureza de coração e a retidão de conduta, afastando-se do pecado e buscando agradar a Deus em tudo. Desfrutando da intimidade com Deus. A plenitude do Espírito Santo proporciona uma profunda intimidade com Deus. Uma comunhão doce e constante que enche o coração de paz, alegria e satisfação. É experimentar a presença manifesta de Deus em todos os momentos e circunstâncias da vida. Viver na plenitude do Espírito Santo é um convite para uma vida de poder, santidade, intimidade e impacto para o reino de Deus. É uma jornada contínua de busca e rendição ao Espírito Santo, permitindo que Ele nos transforme e nos capacite a viver uma vida que glorifica a Deus em tudo.